Senhor, meus queridos alunos da classe dos pré-adolescentes. Estamos aqui para mais uma aula neste domingo, dia 23 de maio de 2001. Já estamos terminando o mês de maio. Já pararam para pensar como esse ano está passando rápido? Pois é, estamos aqui estudando a lição desse trimestre que fala sobre quem é Deus. E nós já vimos tantas coisas maravilhosas sobre Deus, não foi isso? Vamos relembrar um pouquinho? Pois é, nós vimos que Deus, ele é o criador de todas as coisas. E por ele todas as coisas foram feitas. Nós vimos que ele é o libertador. Nós vimos que ele é o único Deus, que não existe outro Deus além dele. Nós vimos que ele é um justo juiz. Nós vimos que ele é amor. Não é verdade? Nós vimos que ele salva, que ele responde às nossas orações. E hoje nós vamos aprender que ele é o disciplinador. Uma palavra difícil, né? Mas eu acho que você já conhece, né? Nosso Deus, ele é amor, ele é juiz e ele também é disciplinador. Ao longo dessa lição, nós vamos tirar nossas dúvidas e eu convido vocês a acompanharem. E antes da gente começar a nossa aula, nós vamos orar? Convidar o Espírito Santo para tomar a frente desta aula? Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradeço por mais um domingo, mais uma oportunidade que tu nos dás, Senhor, de estar na tua presença. E te convidamos, Espírito Santo de Deus, que tu venhas abrir o nosso entendimento, que tu venhas falar conosco através da tua palavra, que tu venhas abençoar cada aluno que está neste momento assistindo essa aula, Senhor. Que a tua palavra fique no coraçãozinho de cada um. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, ela um trechinho, tá lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e os versículos de 1 a 15. Eu gostaria que vocês lessem e a gente vai voltar daqui a pouco nesse texto, tá certo? E o nosso texto para memorizar, que a Bíblia diz, está lá em Hebreus, capítulo 12 e versículo 11. E eu pergunto, quem foi que já decorou? Então vamos dizer comigo? Vamos lá? Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Vocês pararam para prestar bem atenção no que diz esse versículo? Então, a gente já entende mais ou menos o que é o disciplinar. Não é verdade? Disciplinar é a mesma coisa que repreender, às vezes até castigar, chamar a atenção. Aquilo que a mamãe da gente faz quando a gente faz alguma coisinha errada. Ou o pai, né? Quando pega a gente fazendo alguma coisa que não está certo. Até mesmo o professor, ele pode disciplinar. Dependendo de onde você estudar, né? Tem até umas formas de disciplina aí. Então, assim, o nosso Deus, ele também disciplina, porque ele é comparado a um pai. E o pai, a Bíblia diz mesmo assim, que o pai corrige o filho que ama. Quando ele ama, ele corrige, ele disciplina, para que não faça mais coisa errada e que a pessoa se dê bem. Amém? Então, é isso. Aí, o que é que diz esse versículo que nós lemos agora? Que no momento que a gente é corrigido, parece que foi ruim, né? Parece que é motivo de tristeza, não de alegria. Quem é que gosta aqui de ser corrigido? Eu mesmo não gosto, né? Por isso que meu pai e minha mãe, eles sempre diziam assim, se você não gosta de ser corrigido nem disciplinado, então faça as coisas certas. Então eu tomei para mim isso aí. Se eu não gosto de ser corrigido, então eu não dou motivo para ninguém reclamar comigo. Não é verdade? Aí ele diz assim, ó, parece motivo de tristeza. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem recompensa. Como recompensa, uma vida correta e de paz. Aqueles que foram corrigidos, eles param de fazer o que era errado, começam a fazer o que é certo. E o que é que eles têm como recompensa? Uma vida correta, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida abençoada. E é justamente isso que nós vamos ver aqui na nossa lição. E temos um personagem aqui que nós vamos estudar que é muito conhecido de vocês, que é o rei Davi. Quem é que não conhece a história de Davi aqui?
Me diz aí, alguma passagem da vida de Davi que você lembra logo. Pois é, verdade. É o Davi, sim, que lutou com o gigante Golias. É ele mesmo. Mas antes da gente entrar, né, no nosso pontinho, nosso primeiro ponto da lição, que diz assim: a vida de Davi, do campo ao trono. Vamos relembrar um pouquinho da vida de Davi? Davi, ele era um dos filhos mais moços de Jessé. O nome do pai dele era Jessé, e ele nasceu na cidade de Belém. Jessé o Belamita. Davi era na cidade de Belém. Ele tinha 7 irmãos, pelo menos 7 irmãos, e a atividade dele era pastor de ovelhas. Os irmãos dele mais velhos, eles eram guerreiros, lutavam no exército de Israel ao lado do rei Saul, não é? Mas Davi, como ele era mais novo, ele era pastor, ele apacentava as ovelhas. Certo? Certo dia, tá lá, quem quiser acompanhar, tá lá em 1 Samuel capítulo 16, Deus mandou que um profeta Samuel, sabe Samuel, aquela história que a mãe dele não podia ter filhos, e ela orou lá no templo, e o profeta Eli disse, o que é que você tá fazendo aí chorando? É Ana, né, o nome dela, lembra? Aí ela, eu tô aqui, eu sou mulher atribulada, eu preciso muito de uma bênção, eu tô orando ao Senhor, ele fez, vai em paz, que Deus ouviu tua oração, e ela orava pelo filho. Vocês lembram dessa história? Pois bem, é esse Samuel aí da história, que ela nasceu e entregou para a casa do Senhor, e ele cresceu lá e foi servindo. Hoje, esse Samuel já é profeta, e ele já está há muito tempo atuando como profeta em Israel. E Deus mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé para ungir um novo rei, porque o rei Saul fez coisas erradas, desobedeceu o Senhor não estava mais se agradando de Saul. Tinha dito que o reino dele não ia mais prosperar. Então ele ia escolher um outro. Aí lá vai Samuel para a casa de Jessé. E Samuel, como era homem, como eu e você, humano, né? Ele olhou para aqueles filhos de Jessé, viu homens guerreiros e disse: com certeza, Deus vai escolher um desses. E não foi bem assim. Deus surpreendeu a todos, inclusive ao profeta Samuel, quando escolheu a Davi. Esse aconteceu. Davi foi, mas só que Davi era muito novo, ainda tinha muitas águas para rolar, muita coisa para acontecer. Então, o episódio mais notável da vida de Davi é aquele episódio que vocês com certeza lembraram, que foi quando ele enfrentou o gigante Golias, que era um gigante filisteu, do povo inimigo, que estava lá lutando e desafiando o povo de Israel. E o desafio deles era o seguinte: um homem de Israel para lutar comigo. Quem vencer vai ganhar essa guerra. E todo mundo estava com medo, porque o Golias era muito grande, ele era muito alto. Para vocês terem ideia, a roupa dele, só a roupa dele, a armadura dele pesava 60 quilos. Gente, é o peso de um adulto, 60 quilos. E ele assustava todo mundo. Aí foi quando Davi chegou e disse: quem é esse incircunciso que está desafiando o meu Deus? Não é verdade? Ele não se intimidou com a força, não se intimidou com isso. Pelo contrário, ele ficou indignado com aquele filisteu, com aquele homem que estava afrontando o povo de Israel. E ele foi lá e enfrentou. E como foi que ele ganhou? Como é que vocês sabem? Vocês lembram? Exatamente. Colocou pedrinhas numa funda, girou e jogou, e aquela pedra, direcionada por Deus, atingiu o único ponto que não estava protegido do gigante Golias. Ele caiu, desmaiou, e Davi foi lá e pegou a própria espada e terminou o serviço, né? Então, por causa dessa vitória, Davi passou a fazer parte do exército do rei. Ele ficou famoso e ele começou a comandar o exército e casou com a filha do rei. Vocês lembram como era o nome dela? Isso mesmo, Mical. Casou com a filha do rei e começou a ganhar e a ficar famosas, que até as virgens, né, as moças lá do reino começavam a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Assim, e começava a enaltecer. Isso causou ciúme no rei e o rei começou a perseguir Davi. E Davi fugiu, né? E Davi passou um bocado de tempo fugindo da presença de Saul, mas ele tinha a promessa de Deus, né? Até que, numa batalha, Saul morre e Davi é ungido rei, primeiro em Hebrom e depois
que ele reinou durante 7 anos e depois em todo Israel. E aí Davi implanta o reino de Israel e convoca toda a nação para adorar, porque Davi ele era adorador, ele gostava de adorar, ele servia a Deus. Ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Então ele fez isso. Só que Davi, ele não era perfeito. E aconteceu um episódio muito triste na vida de Davi, que é o segundo ponto da nossa lição, que diz mesmo assim, o pecado de Davi. Certo dia, Davi não saiu para guerrear. Ele mandou Joabe, que era o capitão dele, do exército, e ficou. E naquela, passeando ali, ele viu uma mulher que não era sua esposa e mandou chamar essa mulher até o palácio. Essa mulher se envolveu com essa mulher e depois mandou ela embora. Pouco tempo depois, essa mulher, que o nome dela é chamada Batseba, mandou dizer para o rei que estava grávida. E o rei ficou, e agora, o que é que eu faço? Então ele mandou chamar o esposo dessa mulher, de Batseba, fez todo arquitetou todo um plano para que Urias, que era o nome do esposo dessa mulher, fosse para casa para que dizer que aquela criança era dele. E Urias não fez isso porque ele era muito leal a Davi e também aos outros soldados que estavam em batalha. Resultado, quando viu que não tinha mais jeito, Davi fez uma coisa terrível, gente. Ele preparou, mandou um bilhete pelo próprio Urias para ser entregue a Joabe e preparou uma emboscada. Nesse bilhete dizia assim: coloque Urias no lugar mais perigoso da batalha, logo na frente. E Joabe não entendeu, mas atendeu, era um mandado do rei. E foi o que aconteceu? Urias morreu nessa batalha. E isso entristeceu muito o Senhor. Deus ficou muito indignado com Davi. Só que sabe o que Davi fez? Davi, depois de algum tempo, mandou chamar Batseba e casou com Batseba. E começou a viver com ele como se nada tivesse acontecido. A consciência, mas assim, nem lembrava do que tinha. Mas é que Deus, ele tudo vê. Veja só, crianças, o que é que eu quero dizer a vocês, meus alunos? Que tudo que a gente faz, Deus vê. Não adianta a gente esconder. Davi achava que ninguém tinha visto, ninguém sabia, que estava tudo bem, mas Deus estava vendo. E um dia, ele mandou um outro profeta. O nome desse profeta era Natã. E eu gostaria que vocês acompanhassem, porque essa passagem está lá em 2 Samuel, que é justamente o texto da nossa lição. Certo? 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 15. Como ele é muito extenso, eu vou resumir para vocês. Aí vocês leem em casa, tá certo? Essa tarefinha para vocês. Então, Deus mandou que o profeta Natã fosse até Davi e chegasse com Davi falando diferente, contando uma história. E a história era o seguinte: olha, Davi, havia um homem, dois homens que moravam na mesma cidade. Um era muito rico e ele possuía muitas ovelhas, muito gado, muitos animais, certo? Ele tinha tudo. O outro era pobre e tinha uma única ovelhinha, comprou uma ovelhinha, possuía só uma. E ele criava essa ovelhinha como se fosse um animalzinho de estimação, como se fosse um dos filhos. E ele tinha um amor por essa ovelhinha, que seus filhos cresceram junto com ela. Entendeu? Quem é que tem um bichinho de estimação aqui? Pois é, era a mesma coisa. Aí um dia, esse homem rico que tinha muitas ovelhas, recebeu um visitante. E ao invés de pegar uma ovelha ou um animal lá do seu rebanho e matar para fazer uma festa, fazer um churrasco, né, comer com aquele visitante, não. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquela única ovelhinha daquele homem pobre. Davi, quando escutou essa história, e disse: esse homem é digno de morte, ele não pode fazer um negócio desse. Que coisa absurda, como é que ele fez isso? Davi ficou muito zangado. Aí Natã olhou para Davi e fez: Davi, esse homem é você. Você fez isso. Você tinha esposa, você pegou a esposa do única esposa do Urias. Aí começou a contar. E na mesma hora, Davi começou a chorar. Aí é que a gente vê, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou. Isso quer dizer que a gente também pode errar. Mas o que é que a gente tem que fazer? O que Davi fez? Davi reconheceu o seu erro, ele chorou, se desabou no chão e disse: eu pequei.
pequei, eu errei. E ele compôs um salmo que é muito conhecido, que é o Salmo 51. E eu gostaria de ler com vocês rapidinho, só alguns trechos, vê só. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí mais na frente, ele tem um trecho que é muito conhecido, inclusive é uma das tarefinhas aqui da nossa lição, tá? Que ele diz-me assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor, o meu pecado. E Deus ouviu, né? E Deus falou, tá lá no nosso texto que nós lemos, lá no finalzinho, que o profeta Natan diz assim: o Senhor perdoou o seu pecado, Davi, mas havia as consequências. Davi, ele pagou um preço muito alto por isso, porque Deus, ele é disciplinador, ele castiga, ele perdoou, mas houve as consequências, entendeu? É o que eu quero que você entenda. A gente erra, a gente desobedece aos nossos pais, né? Muitas vezes a mamãe diz para fazer uma coisa, a gente não faz, mas quando a gente se arrepende e pede perdão, Deus, ele perdoa. A mãe também perdoa, mas muitas vezes nós sofremos as consequências do nosso erro, não é verdade? Por exemplo, quem já não passou por uma situação, não corra ali, fulano. Aí você vai lá, corre, desobedece, né? Aí o que acontece? Cai e se machuca. Já pensou? Pois é justamente isso que acontece, certo? Então, Davi, ele pecou, mas ele foi chamado ao arrependimento pelo profeta Natan. Ele reconheceu o seu erro, ele aceitou a disciplina do Senhor e foi perdoado. As consequências do pecado ficaram. Se vocês lerem mais a Bíblia, você vai ver o que foi que aconteceu com a vida de Davi. Mas o que é bonito foi que ele reconheceu, ele não tentou esconder. Ele não disse: não, Senhor, não fui eu, não. Essa história não foi comigo, não. Acho que foi com outra pessoa. Às vezes a gente não tenta, né? Esconder ou tentar minimizar aquilo que a gente faz. Davi não. Davi disse: eu pequei. Eu fiz errado. Me perdoa, Senhor. E o Senhor perdoou, certo? Deus disciplinou Davi por causa do seu amor. E é por amor que o Senhor chama os pecadores ao arrependimento. Ele permaneceu fiel para com Davi e o abençoou até o fim, tá certo? Então, o nosso Deus, ele é um Deus disciplinador, porque ele também é pai. E é aquilo que eu disse, né? Deus, ele corrige aquele a quem ama. O seu papai, a sua mamãe, corrige você porque ele ama você. Se não amasse, ele não estava nem aí com o que você fazia. Mas como ele lhe ama e quer que você seja feliz, ele corrige. A mesma coisa é o nosso Deus. E ele fez isso com Davi. Ele amava Davi. E que nós possamos aprender com a história de Davi, né? Que nós devemos reconhecer os nossos erros. Saber que Deus, ele tem zelo por nós. E que por intermédio do Espírito Santo na nossa vida, ele nos chama ao arrependimento. Amém? Vocês gostaram da nossa aula? Então faça as atividades, responda, né? Tem umas atividades bem bacanas aqui. Por exemplo, como Davi chamou Golias? Em qual cidade Davi morava quando foi ungido por Samuel? Por quanto tempo Davi reinou em Hebron? Eu falei tudo isso aqui, não foi? E a outra atividade diz assim: em sua opinião, o que foi mais reprovável na postura de Davi? Que é justamente o ponto do pecado, né? Sobre o pecado de Davi. E por último, complete os versículos. A gente leu esse versículo aqui, tá? Salmo 51, 10 e 11. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço por mais uma aula e eu te peço, Senhor, nos ajuda a ter um coração puro, limpo e quebrantado. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos falhos, mas Tu és Deus, o Deus que disciplina porque Tu nos ama. Nos ajuda a andar de acordo com o Teu querer. Abençoa cada aluno que está ouvindo agora. Perdoa os nossos pecados e fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima aula.